Senador Aloysio Nunes. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse informar o Senado sobre a sessão do Congresso marcada para hoje. Eu não sei se estão todos informados, mas aconteceu um fato gravíssimo agora há pouco na Câmara dos Deputados. Um grupo de desordeiros invadiu o plenário da Câmara. Está lá ocupando o plenário e até o momento se recusando a sair. Fazendo com isso, exercendo com isso uma ação ilegal, criminosa e que deve ser tratada com maior rigor, porque se trata de um grupo de pressão que pretende obstaculizar ou impedir o funcionamento de um dos poderes da República. Esse é um fato da maior gravidade, senhor presidente, que deve merecer o repúdio de todos nós. Eu não quero nem saber qual é a causa que eles pretendem defender. Não me interessa. O que eu posso... O movimento é nacional, é contra essa bandalheira que daí. Mas não tem um dono no movimento, o senhor falou, né? O senhor falou, Eu não sou dono. Não tem um dono. Não tem dono. É um movimento nacional. Então, são gente conscientes que esse parlamento não representa mais o povo. E creio que esse é o ponto de vista de muitos dos nossos colegas, é que esse comportamento não se sustenta diante da ordem democrática. É um comportamento criminoso que deve ser punido com maior rigor e não pode ser tolerado. Digo também, senhor presidente, que nós estamos caminhando para a vulgarização do exercício das próprias razões, que é um crime, o exercício arbitrário das próprias razões. As pessoas vários grupos de pressão, correntes de pensamento ou correntes de interesse, ou focos de interesse, se mobilizam e pensam que podem, pela sua própria, com a sua força física, alterar decisões que devem ser objeto de decisões das instituições. Agora, universidades estão sendo ocupadas, invadidas. E por que a invasão? E por que a invasão no plenário? Por que a invasão no plenário? Para mostrar para eles que isso aqui é casa do povo. Isso aqui não é dos deputados. Eles votam sistematicamente contra o povo. Só isso. Quem eles representam? É o povo. Eles optaram seguir a cartilha do Planalto. Eles têm que fiscalizar o Planalto. Têm que fiscalizar o Poder Executivo. Eles abriram mão de fiscalizar o Poder Executivo, estão seguindo a cartilha do Planalto e votando sistematicamente contra o povo. Estão institucionalizando aqui um comunismo. E o Brasil não quer comunismo. Não queremos comunismo. E eles sorrateiramente estão implementando uma política. São os deputados, é isso? São os deputados que estão falando. Eles são do povo. Nós queremos que somente os militares tenham capacidade para extinguir essa corja de ladrões que nós temos instalado dentro dessa casa. É somente os militares que têm. Nós não estamos pedindo intervenção militar, nós queremos a intervenção do povo. Por pessoas que se mobilizam contra a PEC do teto e também contra a reforma do ensino médio. Veja que coisa absurda, professores universitários sustentando que é possível que se mantenha em vigor um sistema de ensino secundário, de ensino médio, com 13 disciplinas obrigatórias em 4 horas de aula. Isto é um escárnio, é um absurdo, que há muito tempo deveria ter sido corrigido pelo Congresso Nacional. Houve inúmeras tentativas em vão de corrigi-la e agora estamos diante de uma que, espero eu, possa chegar a um bom termo. Mas ocupa as universidades, não se pode dar aula. Aqueles que querem dar aula não podem, aqueles que querem estudar não podem. Prejudicam o ano letivo e depois vem com arremedo de compensação, para cumprir no papel o ano letivo obrigatório. A interrupção de ruas, de avenidas, de estradas, por grupos de 20, 30 pessoas, não me importa qual seja a causa que defendem, não podem. Por mais legítima que seja a causa, um grupo de pessoas não pode interromper uma avenida importante, um acesso importante a uma cidade, prejudicando a vida de milhares de outras pessoas que nada tem a ver com aquela causa defendida por esse grupo de pressão. É a vulgarização do exercício arbitrário das próprias razões. E eu penso que a invasão do plenário da Câmara dos Deputados hoje é a culminância
de um processo que precisa ser detido em nome da democracia, da defesa das instituições e do Estado de Direito. É preciso uma ação firme das forças de segurança e também uma atitude por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público de defesa intransigente da ordem democrática que esses movimentos estão violando. Esse é o comentário que eu queria fazer, pedindo a Vossa Excelência que possa, na medida do possível, informar aos senadores o que vai acontecer com a nossa sessão de hoje, onde iríamos deliberar sobre vetos e iríamos terminar a deliberação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E não podemos fazer porque um grupo de 30 ou 40 pessoas invadiu a Câmara, o plenário da Câmara dos Deputados e ali permanece. Senador Luiz, antes de dar a palavra ao senador Álvaro Dias, apenas para informar ao senador Garibaldi, informar que realmente o plenário da Câmara se encontra invadido, a presidência da Câmara está tomando providências, daqui a pouco eu encerrarei a sessão para que nós possamos cobrar a instalação da sessão do Congresso Nacional, mas a mesa do Senado reafirma, assim como todos os senadores e senadoras, o nosso posicionamento contra esse tipo de ação. Presidente, Vossa Excelência me permite sobre esse assunto? Pois não. Rapidamente. Presidente, eu quero aqui suscitar um trecho do pronunciamento do deputado Ulisses Guimarães no momento da nossa redemocratização, que foi a promulgação da Constituição de 1988. Um trecho que eu acho que é emblemático ao que está acontecendo hoje. Dizia o deputado Ulisses: conhecemos o caminho maldito, invadir o parlamento, trancar as portas do parlamento, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Ou seja, a trilogia começa com atitudes como esta. O nosso parlamento tem centenas de vicissitudes, problemas como do foro privilegiado, que nós, inclusive, estamos destacando aqui. Mas um parlamento, uma nação em que o seu parlamento é invadido e impedido de funcionar, perde a prerrogativa de ser uma nação democrática, porque é o parlamento a casa da representação popular. Não posso deixar de repudiar. Essa é uma atitude fascista. Invadir o parlamento, impedir que o parlamento funcione, é uma atitude que merece e exige de todos os democratas desse país, por mais críticas que tenha ao parlamento, merece de todos os democratas desse país o mais veemente repúdio. Então, presidente, queria sugerir, se Vossa Excelência me permite, à mesa, que o parlamento não fosse impedido de funcionar, que a sessão do Congresso Nacional hoje não deixasse de ocorrer porque o plenário da Câmara está invadido. Se não for possível a desocupação do plenário da Câmara dos Deputados, que é o local, o locus da reunião do Congresso Nacional, que a reunião seja chamada para esse plenário. Mas é uma rendição, é uma derrota esse parlamento deixar de se reunir pela simples razão, pela mera razão de que alguns fascistas invadiram o plenário do Congresso Nacional. É uma atitude que merece nosso repúdio, seja ela tomada à direita, seja ela tomada à esquerda. Não tem nação democrática em que o plenário do parlamento é invadido. A mesa do Senado condena essa invasão e cobra providências legais. Nós não vamos mudar o local da sessão do Congresso. Primeiro porque é lá, no plenário da Câmara, que estão habilitadas as senhas para votação de deputados e senadores. Esse plenário não está preparado para a votação dos deputados. E mesmo que o tivesse, nós não teríamos que ser tocados da nossa casa e do nosso local de trabalho por qualquer força ou qualquer reivindicação, justa ou injusta. Não é dessa forma que se faz em países civilizados e nós não vamos compactuar com esse tipo de violência. Portanto, daqui a pouco eu encerrarei a sessão aqui no Senado e irei ao plenário da Câmara presidir a sessão do Congresso e nós vamos ver o que vai acontecer. Pela ordem...